Olá, nesse outro Gazine agora, do dia 21 de julho de 2024, estou divulgando aqui o meu álbumzine manufaturado em 1997. Deixa eu explicar aqui para vocês. Tenho duas versões aqui dele, tá? Vocês estão vendo essa aqui, que é a segunda versão, e essa aqui que é a primeira. Essa primeira aqui, ela foi lançada em 1997, deixa eu dar uma lida aqui para vocês entenderem. Essa obra foi produzida em agosto de 1997, em comemoração aos 10 anos de trabalhos meus com quadrinhos, nessa linha temática poético-fantástico-filosófica, quando eu comecei no fanzine Barata em 1987. Então, em 1997, eu resolvi fazer essa comemoração dos 10 anos, criando um fanzine mais complexo, que é um albumzine, que tem uma similaridade com o livro de artista e também com o artzine atual, o termo atual usado, né? Eu fiz isso sem saber, mas na verdade eu cursei uma faculdade de artes, na licenciatura de artes, de educação artística, mas com um viés artístico amplo nas artes plásticas, né? E aí eu conheci um pouco o livro de artista, mas eu não fiz pensando no livro de artista. Quando eu fiz essa montagem aqui, eu fiz pensando em criar um zine mais manufaturado e mais como um zine objeto zine. Então, muito próximo do termo de artzine que eu utilizei no meu relatório, na minha pesquisa, no meu relatório final do pós-doc que eu realizei na UFG até o ano passado, com pesquisas que também eu abarquei de âmbito internacional, né, com relação aos fanzines artísticos, artzines, né. E aí o que tem de diferente aqui? Essa é a capa do Sacro Conquistador, Conquistador Sagrado, né? Essa é a capa. A capa é dupla, como vocês podem ver. E aí a última capa é essa aqui. Vocês podem ver que o formato é diferente. Ele está solto aqui. Eu grampeei na época, mas vou explicar para vocês. Eu peguei papel cartão mais grosso, que tem uma luz atrapalhando aqui. Eu vou tentar mostrar de outra forma. Tem um papel mais grosso aqui, né? Vocês estão vendo aqui no meio. Eu montei uns 12 a 14 exemplares, vamos ficar na média dos 13 exemplares, manualmente, cada um deles com essa capa cartonada dura, forrei com a cópia da capa do meu fanzine, frente e verso, e um papel contact de transparência de autoadesivo, né? Transparente autoadesivo. Então essa é a capa dele. Mas você fecha ele como um A5, o tamanho de A5 de um fanzine. Essa luz está atrapalhando aqui. É um A5. Né? E aí você abre e tem um A4. Na capa, que vocês podem ver a ilustração, né? E na última capa, vocês podem ver aqui, até então, os meus lançamentos de todos os meus fanzines, todas as capas até essa data, entre 87 e 97. No miolo, vocês têm fotocopiado, eu vou soltar solto aqui, vou mostrar para vocês. Vocês têm fotocopiado esse compêndio, né? Seria o fanzine propriamente dito. Tá aqui ele. Só que ele é grampeado aqui, o grampo enferrujou, né? O resíduo no litoral ele até enferrujou. Tá aqui. Ele faz parte desse miolo. E aí, vocês têm também, ao final, um bonus track, que eu brincava com esse termo, né? Quando você compra comprava um CD, vinha um bonus track, que é uma trilha bônus, uma música a mais ou alguma gravação a mais naquele disco, que originalmente no LP não havia, ou então na remasterização, etc. e tal. Mas enfim. Eu brincava porque tem aqui, ó, no meu objetozine, uma página dupla colorida, né? Fotocopiada também, xerocopiada. Então, o álbumzine inteiro é esse objetozine, que você pode pôr até de pé, né? Tá aqui. E a capa, ela está na parte interna, e a última capa fecha o exemplar por fora. E aí você folheia ele normalmente aqui. Essa é a primeira versão manufaturada para o lançamento, que foi feito na livraria Invasores, que existia em Santos, São Paulo, que é na cidade de Santos.
houve um evento, eles chamaram alguns artistas da área de quadrinhos e alguns pesquisadores também, e eu fiz o meu lançamento lá nesse período, acho que foi em agosto, setembro, por aí, de 1997. Logo em seguida eu enviei esse mesmo material, só que num compêndio em A5, do tamanho de um fanzine grampeado com a capa mais simples, que ela seria esta e o miolo aqui. Né? E o meio dele, o fanzine, propriamente dito, fotocopiado e xerocopiado, para o Edgar de Guimarães, o editor do QI, Quadrinhos Independentes, porque ele fez a redivulgação e a copiagem, ele foi meu co-editor nos Homo Eternos e também nessa edição mais fácil de ser montada, porque é apenas xerox, do Sacro Conquistador, que é uma edição formato simples, no caso, está aqui o formato simples, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Formato A5 xerocado. E aqui é o formato mais complexo, que me restaram 2 exemplares apenas, eu não vendo, porque eu não tenho mais como fazer, foi uma época que eu fiz, agora esse aqui eu também não faço mais. Vender, que eu falo, a gente vendia a preço simbólico, né? E o Edgar de Guimarães também era o coeditor que fazia isso. Então, quem quisesse sob demanda, vinha a divulgação no QI, que é o suplemento de fanzine dele, de quadrinhos independentes, e quem quisesse pedia para ele essa versão aqui no valor do custo das xerox e do correio. Enfim, era assim que funcionava. E aí, por que eu estou mostrando esse material? Porque agora ele está disponível, e aqui eu tenho que achar para vocês para mostrar aqui, ele está disponível no site, vamos lá, fechar aqui para vocês verem, no site Marca de Fantasia, na seção Parceiros, lá embaixo aqui tem Gazendraus Editor, com todos os trabalhos que eu criei ou co-organizei, etc. E o último está aqui, foi recentemente, foi de ontem para hoje, o Edgar de Guimarães inseriu no site. Então eu clico aqui, entro na página dele, tem uma explicação de tudo que eu falei aqui para vocês resumidamente, algumas páginas para vocês verem, e aí o link para a edição digital. Então agora vocês podem acessá-lo na edição digital gratuitamente em PDF e ler. Eu escaneei, né, no CamScanner, que é um software que vem que você pode instalar nos smartphones, no sistema Android, né? E aí por isso que ele está um pouco irregular em alguns momentos, mas a qualidade é legível e bem visível das artes. Então vocês conseguem folhear este albumzine, é um fanzine, mas eu dei o nome de albumzine pelo formato material o qual o compõe, né? Então assim, é um fanzine mais complexo na materialidade manual. E aí o bonus track está no meio não, acho que está no final aqui, deixa eu ver. Não, é isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Se o bonus track aqui no formato albumzine está lá no final, né? Que é álbum, você abre ele colado em página dupla, tá todo solto esse meu albumzine aqui, né? Você abre ele aqui no final, né? Na versão xerox simples, ele está no miolo do fanzine, do albumzine mais simples na montagem. E aí lá também no PDF vocês têm ele no meio do fanzine. E eu repeti ele aqui na página dupla para vocês verem. E aí vocês vão folheando o albumzine até o final e tem todo completo, da mesma maneira que ele está ali no formato material de albumzine e também no de fanzine, com até o sumário aqui, com todas as HQs que eu fiz desde 1987 a 1997. E a capa final. E aqui uma foto que eu pus a mais para vocês verem como ele pode ficar. Tem os 2 exemplares, né? Eu pus um de pé aqui aberto e o outro de baixo com a última capa, para vocês verem como ele fica, como um objeto zine, um livro de artista zine ou um albumzine, que é como eu gosto de alcunhar esse tipo de material, né? Então eu fiz em 1997, antes de virar um pesquisador de fanzines. Eu era, digamos assim, eu estava em 1990
96 a 99 já, então 97, fazendo mestrado sobre histórias em quadrinhos poético, fantástico, filosóficas, né? E aí, como eu sempre participei de fanzines desde 87, eu tive a ideia de criar um fanzine mais complexo que se assemelhasse com o livro de artista, mas com conceito de quadrinhos, de álbum de quadrinhos e fanzine. Então seria um artzine, esses objetos zines artísticos da atualidade com esse termo, tendo sido feito lá atrás, em 1987, sem eu ainda ter conhecido que existia ou existiriam o termo, né, ou os termos para esse tipo de fanzine ou artezine. É isso. Eu vou deixar o link para vocês poderem ler a edição. E antes de finalizar, eu quero dizer para vocês que em breve, eu ainda estou fazendo essa compilação, né? Vou mostrar aqui para vocês. Em breve eu vou também inserir o Alma HQ Zine, é um fanzine, vocês podem ver aqui a capa, no PDF, né? Um zine mais simples, mais poético, fantástico, filosófico, e também o Homo Eternos. O Homo Eternos é um álbumzine também, mas fotocopiado, que deu origem aos meus álbuns Homo Eternos pela Editora Criativo. Eles eram em 4 volumes de fanzines, né? Também foram coeditados pelo Edgar Guimarães. Futuramente eu quero fazer a edição compilada. Eu compilei os 4 e tem essa capa, essa sobrecapa aqui dupla. E aí vocês vão poder acessar finalmente os 4 volumes do fanzine seminal que eu criei na época, em 1993 para 94, em 4 volumes, com HQs curtas, fantástico, poético, filosóficas, que é o Homo Eternos. Os dois, o Alma HQ Zine e o Homo Eternos, eu estou ainda escaneando com calma para depois deixar no site Marca de Fantasia, com a anuência do Henrique Magalhães, dono do site, né, e parceiro nas nossas pesquisas de quadrinhos e fanzines, e o pioneiro, lembrando, da pesquisa de fanzines no Brasil, o Henrique Magalhães, o idealizador do site Marca de Fantasia, que promove e abarca esse material todo, inclusive os meus que ele tem disponibilizado lá no site para todos poderem ler, ver, assim como outros trabalhos do Edgar Franco, do Zinnerman e de um monte de gente que ele abarca lá no site. Então é isso, vou deixar o link para vocês lerem quando quiserem. Grande abraço, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artzines, biographic zines e afins.